Você sabia que todos os anos milhares de atletas sofrem ferimentos que poderiam ter sido evitados com o conhecimento básico de segurança? Vou lhe dizer algo que mais ignora. O esporte mais perigoso não é o que você pensa, e os ferimentos mais graves não acontecem onde você imagina. Se você já praticou um esporte, se você tem filhos que treinam ou simplesmente se preocupam bem com o seu físico, você precisa ouvir isso. Não se trata de criar medo, mas de abrir seus olhos para realidades que podem mudar tudo. Hoje, vamos descobrir os segredos que os treinadores profissionais conhecem, mas raramente compartilham. Os alertas sinalizam que todos devemos reconhecer e as medidas preventivas que podem fazer a diferença entre uma carreira esportiva bem-sucedida e uma tragédia evitável. Como se você estiver interessado em cuidar do seu corpo e se inscrever, porque o que está por vir pode salvar sua vida ou de alguém que você ama. Vamos explorar juntos o lado sério do esporte que ninguém quer ver, mas que todos precisamos saber. Há um silêncio mortal no mundo do esporte. Um silêncio que envolve conversas de segurança, como se falar sobre lesões estivesse atraindo azar. Mas esse silêncio mata mais do que qualquer estatística que você possa imaginar. Você passa por qualquer academia, campo esportivo ou centro de treinamento e verá algo perturbador. Atletas ignorando sinais de dor, treinadores pressionando além dos limites seguros, equipamentos deteriorados que ninguém analisa. É uma cultura de risco normalizada que se tornou tão comum que não percebemos mais. O primeiro erro mortal cometido por atletas de todos os níveis é confundir a bravura com a imprudência. Sem dor, sem ganho, se tornou o mantra que justifica ignorar os sinais que nosso corpo envia desesperadamente. Mas a dor não é fraqueza, é uma informação vital. Pense nisso. Seu corpo é a máquina mais sofisticada que existe, equipada com sistemas de alerta mais precisos do que qualquer tecnologia moderna. Quando você sente dor durante o exercício, não é seu corpo ser dramático. É seu sistema nervoso gritando que algo está errado, que você está cruzando uma linha perigosa. Estudos revelam que 60% das lesões esportivas graves poderiam ter sido evitadas se o atleta tivesse prestado atenção aos sinais anteriores. Mas a pressão social, a concorrência e a mentalidade tóxica de duradouro transformam esses sinais em ruído de fundo ignorado. Na ginástica, por exemplo, aquela pouca dor no pulso que você ignora pode evoluir em direção a uma fratura por estresse. No futebol, esse desconforto do joelho que não é nada pode acabar destruindo os ligamentos. No atletismo, essa tensão no tendão que você decide ignorar pode significar meses de reabilitação. Mas vai além da dor física. Há a exaustão mental que ninguém menciona. A fadiga cognitiva que toma um atleta toma decisões perigosas, que perde a concentração em momentos críticos, o que subestime os riscos que normalmente avaliariam corretamente. A pressão dos pais, treinadores e colegas cria um ambiente em que a admissão de vulnerabilidade é percebida como fracasso. Os jovens atletas aprendem cedo que ser forte significa ignorar os sinais de seu próprio corpo, criando padrões destrutivos que os acompanharão a vida toda. E aqui está o mais perturbador. Muitas vezes, são os próprios treinadores que perpetuam essa cultura perigosa. Sem treinamento adequado na prevenção de lesões, sem conhecimento atualizado sobre limites fisiológicos, eles levam seus atletas a áreas de risco que nem reconhecem. A indústria esportiva criou um sistema em que o desempenho de curto prazo é priorizado em saúde a longo prazo. Contratos milionários, bolsas de estudos universitárias, prestígio da família, tudo depende de resultados imediatos. Ninguém quer falar sobre as consequências que chegam mais tarde. Existem assassinos em cada instalação esportiva e, na maioria das vezes, eles são completamente invisíveis até que seja tarde demais. Não falo sobre pessoas, falo sobre fatores e equipes ambientais que se escondem silenciosamente, esperando o momento perfeito para atacar.
O primeiro assassino invisível é a equipe mal conservada. Esse tapete que tem anos sem revisão, aqueles bares que ninguém inspeciona regularmente, aqueles dispositivos que funcionam bem até que eles funcionem. A tragédia é que essas falhas raramente são dramáticas. Não há explosões ou alarmes. Basta dar o momento exato em que um atleta deposita toda a sua confiança neles. Pense nisso. Uma mola desgastada em um trampolim pode parecer insignificante, mas quando uma ginasta de 70 quilos termina com a força de várias centenas de quilos, aquele pequeno FALLA se torna catástrofe. A diferença entre um pouso perfeito e uma lesão catastrófica pode ser literalmente milímetros de deterioração que ninguém notou. O segundo assassino é o cansaço do supervisor. Os treinadores que lidam com muitos atletas simultaneamente, instrutores que trabalharam em turnos duplos, supervisores que estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. A atenção fragmentada mata. Uma segunda distração durante uma manobra crítica pode mudar uma vida para sempre. Os protocolos de segurança existem no papel, mas a realidade das instalações esportivas é muito diferente. Orçamentos apertados significam pessoal insuficiente. Os cronogramas apertados significam críticas de segurança apressadas. A pressão para maximizar os lucros significa equipamento usado além da vida útil recomendada. Mas talvez o assassino mais letal seja a complacência. Esse falso sentimento de segurança que ocorre depois de anos sem incidentes. Nada nunca aconteceu aqui. Torna-se justificativa para relaxar os padrões, pular inspeções, assumir que tudo continuará funcionando bem porque sempre o fez. A temperatura e a umidade mal controladas criam condições em que os materiais ficam escorregadios ou quebradiços. As superfícies que parecem seguras se tornam armadilhas mortais quando as condições ambientais mudam. Uma academia perfeitamente segura a 20 graus pode se tornar perigosa aos 30 anos. Os espaços mal projetados cobram vítimas silenciosamente. Aparelhos muito próximos um do outro, áreas insuficientes de pouso, obstáculos que parecem inofensivos até que alguém seja projetado em relação a eles. O projeto arquitetônico de instalações esportivas pode ser a diferença entre vida e morte. E há o fator mais arrepiante, a padronização de quase acidentes. Aqueles momentos em que algo poderia ter ido mal, mas nada sério aconteceu. Em vez de serem sinais de alarme, eles se tornam anedotas divertidas. Eu quase caí. Torna-se uma história engraçada em vez de aviso sério. A falta de protocolos de emergência atualizados mata. Planos de resposta obsoletos, funcionários sem treinamento de primeiros socorros, equipamentos de emergência expirados ou não existentes. Quando ocorre uma lesão grave, os primeiros minutos são críticos e a maioria das instalações não está preparada para responder corretamente. Por trás de cada estatística de lesões esportivas, há uma história humana que preferimos não contar. Famílias quebradas pulverizaram sonhos, vidas alteradas para sempre. Mas o verdadeiro horror não está nos números. É como a sociedade escolhe olhar para o outro lado. Eu conheci Maria, uma ginasta de 16 anos cuja lesão na coluna durante um treinamento de rotina mudou não apenas sua vida, mas a de toda a sua família. Seus pais investiram tudo em sua carreira esportiva. Tempo, dinheiro, esperanças. Em segundos, tudo desapareceu. Mas a coisa mais dolorosa não foi a lesão física. Era descobrir que poderia ter sido evitado com medidas básicas de segurança que a academia não implementou. A indústria esportiva aperfeiçoou a arte de minimizar essas tragédias. Acidentes isolados, casos extraordinários, riscos inerentes ao esporte. Cada frase é projetada para absolver responsabilidades e manter o status quo. Mas quando você analisa os padrões, quando conecta os pontos, descobre que muitos desses acidentes compartilham características evitáveis. O sistema jurídico protege mais as instituições do que os atletas. Contratos cheios de isenções de responsabilidade que os menores não conseguem ler,
menos entendem. As famílias que assinam documentos que basicamente renunciam ao seu direito de buscar justiça se algo der errado. É um sistema projetado para perpetuar a impunidade. A mídia são cúmplices desse silêncio. Lesões esportivas são relatadas como tragédias inevitáveis, atos de destino, preços que devem ser pagos pela grandeza atlética. As causas reais raramente são investigadas, os protocolos que falharam, os sinais de alarme que foram ignorados, mas o custo emocional vai além da vítima direta. Testemunhas dessas tragédias, especialmente outros atletas jovens, carregam traumas que podem durar a vida inteira. Ver um companheiro de equipe sofre uma lesão grave, criando cicatrizes psicológicas que ninguém aborda corretamente. As famílias enfrentam não apenas dor emocional, mas devastação financeira. Tratamentos médicos caros, terapias sem fim de reabilitação, adaptações de habitação, perda de renda. Tudo enquanto lida com o processo de aceitar uma nova realidade que ninguém os preparou para enfrentar. Treinadores e supervisores também sofrem, mesmo que sua dor seja mantida. Carregar com a responsabilidade de uma lesão grave que poderia ter sido evitada é um peso que muitos não podem em apoio. Alguns abandonam o esporte para sempre. Outros desenvolvem ansiedade crônica que afeta sua capacidade de treinar efetivamente. O sistema de educação esportiva não conseguiu preparar treinadores para reconhecer e impedir situações de risco. Certificações obsoletas, programas de treinamento que priorizam a técnica de segurança, avaliações que não incluem conhecimento de prevenção do conhecimento. E há o custo social mais amplo. Desconfiança do esporte organizado. Os pais que retiram seus filhos de atividades físicas por medo, comunidades que perdem a fé nas instituições esportivas, uma geração que associa se exercita com perigo em vez de saúde. A ironia mais cruel é que muitas dessas tragédias ocorrem em nome da excelência em esportes. A pesquisa máxima de desempenho se torna justificativa para aceitar riscos inaceitáveis, como se a grandeza atlética exigisse sacrificar a segurança básica. Seu corpo fala um idioma específico e aprender a interpretá-lo pode ser a diferença entre uma carreira esportiva longa e saudável ou uma tragédia que poderia ter sido evitada. Mas a maioria de nós é analfabeta nessa linguagem vital. O primeiro sinal de que você deve reconhecer é a dor que muda o caráter. Nem toda dor é a mesma. A dor muscular normal após o exercício é difusa, alivia o descanso e melhora gradualmente. Mas a dor que está localizada em um ponto específico, que piora com o tempo ou que persiste em repouso, é um alarme vermelho que você não pode ignorar. Mudanças nos padrões de movimento são sinais gritando para a atenção. Quando você começa automaticamente a favorecer uma perna, quando inconscientemente evita certos movimentos, quando sua técnica se deteriora sem motivo aparente, seu corpo está compensando algo que está errado. Esses ajustes inconscientes são mecanismos de proteção que você deve respeitar. A fadiga anormal é outro indicador crítico. Fadiga não normal após treinamento intenso, mas esse sentimento de exaustão que não melhora com o descanso adequado. Quando você acorda cansado, quando as atividades antes eram fáceis de exigir um esforço extraordinário, quando seu desempenho diminui sem explicação clara. Mudanças emocionais relacionadas ao treinamento podem ser tão importantes quanto os físicos. Perda repentina de motivação, ansiedade inexplicável antes do treinamento, o humor drástico muda após o exercício. Sua mente e corpo estão conectados, e o estresse físico excessivo se manifesta emocionalmente, mas o reconhecimento de sinais não tem utilidade se você não souber como responder. O primeiro passo deve sempre ser uma comunicação honesta, com treinadores, pais, colegas de equipe. Criar um ambiente para relatar a dor ou as preocupações parece responsabilidade, não a fraqueza. A regra de ouro da prevenção é simples. Quando você duvida, para.
É melhor perder um dia de treinamento do que perder meses de reabilitação. É melhor decepcionar um treinador do que terminar em uma cadeira de rodas. Essa mentalidade deve ser tão arraigada que se torne instintiva. O registro das sensações do corpo deve ser tão rotineiro quanto escovar os dentes. Mantenha um jornal simples onde você note dor, níveis de energia, qualidade do sono, estado emocional. Os padrões emergem quando você tem dados e os padrões permitem que você intervenha antes que pequenos problemas se tornem catastróficos. O equipamento de proteção não é sugestão, são requisitos de sobrevivência. Mas o uso de equipamentos deteriorados ou inadequados pode ser pior do que não usar nada, pois cria um sentimento de segurança falsa. Inspecione sua equipe regularmente, substitua-a de acordo com as recomendações do fabricante. Você nunca assume que ainda parece bom, significa que ainda é seguro. As condições ambientais afetam mais a segurança do que a maioria imagina. Temperatura, umidade, ventilação, iluminação, tudo influencia sua capacidade de treinar com certeza. Aprenda a avaliar essas condições e ajustar seu treinamento de acordo. A hidratação e a nutrição apropriadas não são luxos. São elementos de segurança fundamentais. A desidratação afeta o tempo de concentração, coordenação e reação. Níveis baixos de açúcar no sangue podem causar tonturas e perda de controle motor. Esses não são inconvenientes menores, são fatores de risco mais altos. O aquecimento e o resfriamento apropriados não são rituais opcionais. São protocolos de segurança obrigatórios. Um músculo frio é um músculo vulnerável. Um corpo que não resfriado acumula adequadamente toxinas e tensões que aumentam o risco de lesões em sessões futuras. Mas talvez o sinal mais importante que você deve reconhecer seja uma pressão externa excessiva. Quando treinadores, pais ou colegas o prescrevem para ignorar a dor, treinar quando estiver doente, para competir quando não sentir, é impreparado. Essa pressão mata mais atletas do que qualquer defeito técnico. A educação continuada sobre segurança deve ser tão prioritária quanto o treinamento técnico. As regras de segurança evoluem. As equipes melhoram. Novas investigações revelam riscos anteriormente desconhecidos. Manter atualizado não é de responsabilidade de outras pessoas. É de sua responsabilidade pessoal. Enquanto a maioria continua operando com mentalidades obsoletas sobre segurança esportiva, uma revolução silenciosa está transformando como os profissionais abordam a prevenção de lesões. Essa revolução não vem de regulamentos governamentais ou demandas legais. Vem de treinadores e atletas que decidiram que nenhum registro vale uma vida. Os centros esportivos mais avançados implementaram sistemas de monitoramento que parecem ficção científica. Sensores que medem a fadiga muscular em tempo real, algoritmos que preveem o risco de lesão com base em padrões de movimento, tecnologia que pode detectar sinais de exaustão antes que o próprio atleta os reconheça. Mas a tecnologia é apenas uma ferramenta. A verdadeira revolução está na mudança de mentalidade. Instalações que priorizam a prevenção no desempenho imediato, treinadores que comemoram quando um atleta relata dor em vez de punir lá, programas que medem o sucesso para corridas de longa data, não por troféus acumulados. Os protocolos de comunicação evoluíram dramaticamente. Sistemas em que os atletas podem relatar preocupações anonimamente, reuniões regulares de segurança, onde são discutidos quase acidentes, culturas em que perguntas de segurança são vistas como liderança, não como fraqueza. A educação dos pais se tornou tão importante quanto o treinamento técnico. Os pais que entendem os sinais de superação, que conhecem as perguntas certas a serem feitas sobre os protocolos de segurança, que priorizam bem o longo prazo, sendo sobre resultados de curto prazo. Os padrões de certificação para treinadores mudaram radicalmente. Não é mais suficiente conhecer a técnica esportiva. Agora, a educação formal é necessária na prevenção de lesões, primeiros socorros, psicologia esportiva,
Desenvolvimento de adolescentes. Os treinadores estão se tornando guardiões abrangentes do bem-estar do atlético. As principais instalações adotaram auditorias regulares de segurança realizadas por terceiros independentes, não inspeções internas que podem ser tendenciosas, mas avaliações objetivas realizadas por especialistas sem conflitos de interesse. Essas auditorias revelaram riscos que os operadores internos nunca teriam identificado. Os programas de treinamento mental tornaram-se tão padrão quanto o condicionamento físico. Atletas que aprendem a reconhecer e gerenciar a pressão psicológica, técnicas de concentração que melhoram as estratégias de segurança e comunicação que facilitam as preocupações. A pesquisa em biomecânica está revelando verdades desconfortáveis sobre técnicas que foram consideradas seguras. Os movimentos que pareciam perfeitos estão sendo reavaliados quando a nova tecnologia mostra o estresse real que eles geram nas articulações e músculos. A ciência está forçando a reescrever manuais de treinamento. Os sistemas de resposta a emergências foram completamente redesenhados. Não se trata mais de ter um kit de primeiros socorros, mas de ter trauma em trauma esportivo, equipamentos de comunicação direta com serviços médicos, protocolos específicos para diferentes tipos de lesões. Mas talvez a mudança mais significativa seja a transparência. Instalações que publicam estatísticas de lesões, que compartilham lições aprendidas com incidentes, participando de bancos de dados colaborativos para identificar padrões de risco no nível da indústria. O seguro esportivo evoluiu para recompensar a prevenção, políticas oferecidas por descontos para programas de segurança implementados, cobertura que incentiva o investimento em equipamentos de prevenção, sistemas que recompensam o sólido histórico de segurança. A colaboração médica se intensificou. Os fisioterapeutas integrados a equipes de treinamento, médicos de esportes, como consultores regulares, especialistas biomecânicos como parte da equipe técnica. A medicina esportiva não é mais reativa, é preventiva e proativa. Os atletas estão assumindo o controle de sua própria segurança como nunca antes. Educar a anatomia básica, aprender a avaliar riscos, desenvolvendo confiança para questionar decisões que afetam seu poço. Essa autodefesa atlética está mudando a dinâmica do poder no esporte. As redes de comunicação entre instalações criaram um sistema de alerta precoce para riscos emergentes. Quando uma instalação identifica um problema de segurança com um determinado equipamento ou técnica, as informações são rapidamente compartilhadas com a comunidade esportiva. Os padrões legais também estão evoluindo. Leis que exigem certificações específicas para supervisores de atividades de alto risco, regulamentos que enviam protocolos de resposta a emergências, responsabilidades legais definidas claramente para diferentes níveis de supervisão. Depois de tudo o que exploramos, você pode se sentir sobrecarregado ou desamparado diante da magnitude do problema. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Você tem mais poder do que imagina criar mudanças reais na segurança esportiva. Sua voz, seu exemplo, suas decisões podem salvar vidas. Se você é atleta, seu maior poder é rejeitar a cultura do silêncio. Toda vez que você denuncia dor, toda vez que questiona um protocolo inseguro, toda vez que prioriza seu poço, estar com pressão externa, você está enviando uma mensagem poderosa que outras pessoas precisam ouvir. Não subestime o impacto de fazer as perguntas certas. Quando foi a última vez que eles inspecionaram essa equipe? Que protocolo segue se alguém está gravemente ferido? Qual é a sua política sobre treinamento com dor? Essas perguntas forçam os responsáveis por enfrentar realidades que preferem ignorar. Se você é pai, seu poder está em educação e demanda. Aprenda sobre os riscos específicos do esporte de seu filho. Conheça os sinais de superação. Exige transparência nos protocolos de segurança. Seu filho precisa do seu advogado de segurança para ser seu crítico de desempenho. Investigue as instalações antes de registrar seu filho.
Peça para ver certificações de treinadores, perguntas sobre registros de lesões, observe o treinamento para avaliar a cultura de segurança. Sua diligência pode prevenir tragédias. Se você trabalha em esportes, sua responsabilidade é se profissionalizar continuamente. Procure educação formal na prevenção de lesões, mantenha-se atualizado sobre as melhores práticas, desenvolva protocolos claros para situações de risco. Sua concorrência pode ser a diferença entre vida e morte. Crie ambientes onde relatar preocupações de segurança é valorizado e recompensado. Desenvolva sistemas de comunicação que permitem que todos os participantes expressem preocupações sem medo de repercussões. A cultura de segurança é construída com políticas, mas é apoiada por ações diárias. O poder da documentação não pode ser subestimado. Incidentes recordes, quase acidentes, preocupações de segurança. Os padrões emergem quando você tem dados, e os dados podem justificar mudanças que salvam vidas. Sua documentação pode se tornar evidência crucial para as melhorias necessárias. A colaboração multiplica seu impacto. Conecte-se com outros pais, treinadores e atletas que compartilham preocupações de segurança. Os movimentos organizados alcançam mudanças que os indivíduos isolados não podem alcançar. Sua voz é amplificada ao ingressar em outras pessoas. Use redes sociais estrategicamente para promover a cultura de segurança. Compartilhe informações de prevenção de informações, celebrar instalações que priorizam a segurança, eduque sua comunidade sobre sinais de alarme. Sua influência digital pode criar consciência em massa. Apoie economicamente organizações que promovem a segurança esportiva. Com o seu dinheiro, você vota nos valores que deseja ver implementados. Escolha instalações que investem em segurança, treinadores de prevenção certificados, programas que demonstrem compromisso real com o bem-estar atlético. Se você tem experiência em lesões esportivas, compartilhe sua história com responsabilidade. Não assustar, mas educar. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecer sinais que você ignorou, para evitar erros que você cometeu, para valorizar a segurança que você subestimou. Involucrado no processo regulatório local. Participe de reuniões dos comitês de esportes. Participe de consultas públicas sobre segurança atlética. Votos para representantes que priorizam o bem-estar esportivo. As políticas públicas afetam diretamente a segurança das instalações esportivas. Educado constantemente. Leia pesquisas atuais sobre prevenção de lesões, participe de seminários de segurança esportiva, consulte profissionais médicos especializados em esportes. Seu conhecimento o torna um defensor de segurança mais eficaz. Mas talvez seu poder mais importante seja modelar a mentalidade certa. Isso mostra que a verdadeira força inclui o reconhecimento de limites, que a excelência autêntica é sustentável a longo prazo, que o verdadeiro sucesso inclui a preservação da saúde. Seu exemplo pode inspirar uma nova geração de atletas que valorizam a segurança. Lembre-se de que cada ação conta. Cada pergunta que você faz sobre segurança, toda vez que prioriza bem, sendo sobre resultados imediatos, toda vez que educa alguém sobre prevenção de lesões, está contribuindo para uma mudança cultural maciça. Não espere que as tragédias agem. Não espere que outros tomem a iniciativa. Não espere sistemas perfeitos para participar. Seu tempo para influenciar a segurança esportiva é agora, e seu impacto pode ser estendido muito além do que você imagina. Viajamos um território desconfortável, mas necessário. Você viu a realidade crua por trás da cultura esportiva que glorifica o risco e o silêncio das preocupações. Mas você também descobriu que a mudança é possível e que sua participação pode salvar vidas. A bisturi da consciência já cortou ilusões. Você não pode voltar à ignorância confortável. Agora você sabe que a segurança esportiva não é de responsabilidade dos outros, é a responsabilidade de todos. A pergunta que sussurra dentro de você não pode mais ser ignorada. Você fará parte do problema ou parte da solução?
Todos os dias que passam sem agir é uma oportunidade perdida para impedir a próxima tragédia. Se esse conteúdo despertou algo em você, ele diz: a segurança não é negociável. É a senha daqueles que entendem que nenhum registro vale uma vida. Inscreva. Se porque na próxima semana revelarei os protocolos específicos que toda instalação esportiva deve implementar, mas que muito poucos sabem.